É isso, rotina na temporada, em especial nos últimos 4 meses. Realmente uma derrocada do Cruzeiro histórica, tomando a virada do Palmeiras nesta noite, 2-1. A equipe do Palmeiras, então, vencendo aí com gols de Maurício e Estevão. O Cruzeiro marcou o gol com o Matheus Pereira e a gente começa aqui agora na Samuca TV o pós-jogo desta partida. Mais um dia de jogo KTO. Samuel Venâncio vai se posicionar, buscar o posicionamento para a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz e também a zona mista dos jogadores. Começo com vocês por aqui, a gente vai bater muita bola ainda a respeito disso. Desanimador, né, Caio? Assim, a gente até vê no seu semblante, acho que no semblante de todo o cruzeirense, né? Em que pese o Palmeiras, de fato, está há anos luz do Cruzeiro, essa que é a verdade, o time. Não estamos falando clube, estamos falando time dentro de campo, mas assim, uma distância que não é possível de ser medida em quilômetros, né? Mas ainda assim, mais uma vez, é um time que cede, né? Concede muito fácil as coisas. E se para outros com menos qualidade isso acabou acontecendo, hoje não foi diferente diante de um Palmeiras que vai chegar na última rodada ainda disputando o título, mas da nossa perspectiva é muito desanimador, né, Caio? Com certeza, Valor, até porque esse Palmeiras nem precisou fazer tanto esforço para vencer o Cruzeiro. Ocorreu de uma forma muito natural essa vitória. A gente registrou que no primeiro tempo o Cruzeiro só conseguiu sair com o empate por conta do Cássio, que fez grandes defesas. E aí no segundo tempo, logo no início, o Cruzeiro até consegue sair à frente do marcador, em uma bela jogada que o Marlon fez. Ofensivamente até acho que ele foi bem, mas defensivamente foi um desastre. E aí ele dá uma boa assistência para o Matheus Pereira abrir o placar. E aí o Cruzeiro, quando a gente imaginava que, quem sabe, poderia ganhar alguma confiança, conseguir se sustentar à frente do marcador, passa longe disso. O Cruzeiro, nos últimos jogos, vinha sofrendo muitos gols no início e, com isso, não estava encontrando poder de reação. E aí agora saiu na frente do marcador contra o Palmeiras no segundo tempo, dentro de casa, e não conseguiu se sustentar. Então é um Cruzeiro que não consegue vencer de forma alguma, não consegue mostrar poder de reação e também não consegue ter a devida competência para sustentar um resultado positivo. O Palmeiras, menos de 10 minutos depois do gol feito pelo Cruzeiro, consegue o seu empate. E aí, pouco depois do Abel Ferreira acertadamente já ter feito algumas substituições importantes, entendendo a necessidade do Palmeiras vencer a partida. Afinal de contas, esse jogo valia muita coisa para o Palmeiras, assim como para o Cruzeiro também. Mas aí a ação do Abel foi completamente diferente em relação ao Fernando Diniz. Ele consegue fazer com que o Palmeiras volte a ter volume de jogo e bastou isso para que facilmente o Cruzeiro viesse a ser envolvido defensivamente. O Rios fez uma grande jogada, tabelou com o Estevão, se apresentou, cruzou e aí completamente livre na entrada da área aparece o Maurício para empatar. Lei do ex. No Mineirão, Maurício, ex-Cruzeiro, inclusive 2 gols de ex-cruzeirenses, né, já que o Estevão faz o segundo. E aí depois do primeiro gol, o Cruzeiro simplesmente não existe mais em campo, né? Volta a sentir no aspecto anímico, mas principalmente na parte física. Foi um Cruzeiro que realmente se esfaleceu em campo nesse sentido. E o Fernando Diniz observou tudo bem atentamente e mesmo assim acabou não fazendo as substituições no momento devido. Mais uma vez colocou os garotos em uma espécie de fogueira, acionando o Tevez com quase 40 minutos do segundo tempo, o Kenji já com 40, o Vitinho, que ele não colocava desde o jogo contra o Lanús, quando também colocou nos últimos minutos, acabou entrando nesse jogo já na reta final, e aí obviamente os garotos não iriam resolver esse pepino, né? E aí o Estevão, que talvez tenha sido o grande jogador do Palmeiras na partida, nem foi a melhor atuação do Estevão, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, acaba conseguindo fazer um belo gol de falta. Achei que o Cássio poderia ter feito algo melhor, mas não vou aqui culpar o Cássio pelo resultado negativo, até porque se não fosse ele, o Cruzeiro teria sido goleado no Mineirão.
E aí agora, definitivamente, o Cruzeiro não depende mais só de suas forças para ir à pré-Libertadores. Na última rodada, vai ter que a Serra Gaúcha, Caxias do Sul, vencer o Juventude e, além disso, torcer por um tropeço do Bahia diante do Lanterna Atlético Goianiense. Situação se complicou demais com esse quarto tropeço consecutivo do Cruzeiro no Brasileirão. Lembrando, no retorno, somente 3 vitórias em 18 jogos. Um desastre. Um segundo tempo que começa mais ou menos parecido com o que foi o primeiro tempo, com o Palmeiras em cima, pressionando o Cruzeiro. O Samuel já alertava durante a transmissão sobre a questão do físico do Cruzeiro. Na reta final da primeira etapa, o Cruzeiro até consegue ali se superar. E aí, numa jogada que a gente também comentava, né, já que o time está se defendendo num bloco mais baixo, quando roubar essa bola tem que acelerar o quanto antes. O Marlon consegue acelerar, faz um bom passe. O Matheus Pereira finaliza muito bem e consegue marcar o primeiro gol da partida. O Cruzeiro até esboça logo após o gol uma tentativa de manter a posse da bola. Ali por volta de 2-3 minutos pós-gol, o Cruzeiro circula mais a bola, mas prontamente o Cruzeiro volta a tentar jogadas e perder a bola de maneira desnecessária, e aí vê o Palmeiras crescendo no jogo, e o Cruzeiro já começava a dar sinais claros de que estava se desfazendo fisicamente quando o Palmeiras marca o primeiro gol. Depois do primeiro gol, é um Cruzeiro que está completamente perdido no nível físico, no nível técnico. O Fernando Diniz demora demais para poder entender a situação do jogo, enquanto as mexidas do Abel Ferreira colocaram o Palmeiras ainda mais na frente. Ele recua o Rafael Veiga para ser uma espécie de camisa 8, ele coloca mais jogadores ofensivos, ele coloca o Maurício, então ele tira o Felipe Anderson, coloca o Caio Paulista depois, que é um lateral mais ofensivo. As mexidas do Abel, elas foram só fazendo com que o Palmeiras ficasse cada vez mais no campo do Cruzeiro. Enquanto isso, o Fernando Diniz, ele assiste com uma certa passividade o time do Cruzeiro caindo muito fisicamente, não conseguindo competir em nenhum tipo de duelo e demora muito a mexer. E aí, se é a estratégia, de novo, se defender muito mais e ter jogadores ali com o ímpeto de roubar essa bola e acelerar, ele tinha que, o quanto antes, ter colocado os meninos que ele colocou, ter colocado o Vitinho, ter colocado o Tevez, ter colocado o Kenji, não porque os meninos tecnicamente são jogadores super acima da média, mas porque o Cruzeiro precisava de jogadores que tinham pelo menos condições físicas de disputar a partida. E ele acaba não optando por isso. O Cruzeiro retraído, vê o Palmeiras entrando no campo de defesa do Cruzeiro com muita facilidade, continua envolvendo o Cruzeiro com muita facilidade ali pelo setor esquerdo, e aí numa situação onde o Palmeiras tenta uma construção ali do corredor lateral para dentro, tem uma falta aí, a gente pode até discutir sobre a marcação da falta, para mim não foi, mas aí o juiz marcou. O Estevão, num lance de muita qualidade, ele acaba finalizando, no canto do Cássio, acho que poderia ter abordado melhor, mas é como o Caio falou também, no primeiro tempo, muita bola estourou em cima do Cássio, ele defendeu, ele conseguiu cumprir, acaba que chega num certo momento ali também, que são coisas que acabam parecendo até inevitáveis, né? O desgaste também passa para o goleiro. Então é mais um jogo que o Cruzeiro produz pouco, que o Cruzeiro demora, o Fernando Diniz demora a entender as nuances do jogo. É uma marca do trabalho do Fernando Diniz que, pelo menos a mim, incomoda muito, é a demora para poder mexer no time. A gente sabe que o Cruzeiro não tem tanta qualidade assim no banco de reservas, e a gente discutiu isso no começo da programação, só que me lembrou um pouco, e aqui o resultado acaba que foi diferente, o jogo contra o Criciúma, porque o Cruzeiro começa a ser muito pressionado pelo Criciúma num momento onde o Cruzeiro começa a apresentar um desgaste físico muito maior. E o Criciúma tinha colocado jogadores ofensivos, tinha colocado o Bolassi, tinha colocado outras peças para poder partir para cima do Cruzeiro. Então, parece que aquele senso de urgência que a gente comenta que falta aos atletas, falta também na hora do Fernando Diniz fazer a leitura e de colocar jogadores em campo, pelo menos para poder ter atletas que consigam competir. Porque foi algo que não apareceu para o Cruzeiro. O Cruzeiro estava muito mal fisicamente na partida. É claro que tem também a qualidade do Palmeiras. A gente até conversava em off aqui e o Valu nos atentou, e aí eu fui dar uma olhada nas estatísticas da partida, e o Palmeiras teve 31 finalizações, enquanto o Cruzeiro teve só 9. Então, é um volume muito grande de finalizações.
O Cássio ele fez 9 defesas, enquanto o Everton fez 2. Isso mostra, claro, a diferença gritante de nível, mas mostra também o quanto o Cruzeiro ficou acuado. O Palmeiras, o tempo inteiro, ele encurralou o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, quando o Cruzeiro já não tinha mais condições físicas nem de tentar escapadas ali depois de roubar a bola no setor defensivo. É isso. Mais de 15 mil pessoas aqui neste pós-jogo de mais uma derrota do Cruzeiro na 10ª partida do técnico Fernando Diniz. Mais uma partida sob o comando do técnico Fernando Diniz, e o Cruzeiro, é claro, não passou em branco sem sofrer gol em mais uma oportunidade no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Diniz, com o jogo de hoje, chegou à sua partida de número 14. São 14 jogos, 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. É mais do que qualquer linha que poderia se pensar, e aí eu imagino, né, das pessoas que trouxeram o Fernando Diniz. Você imagina um cenário assim ruim, né? Eu acho que isso aqui ainda vai estar muito abaixo do que se foi imaginado. Falo internamente, não é informação, é o que eu imagino, né? Porque não dá para, de fato, independente até da filosofia, de como enxerga futebol o Fernando Diniz e trabalha, mas não dá para você simplesmente dar de ombros com um resultado de campo tão inexpressivo quanto esse, né, Caio? Exatamente, Valu. A gente já ponderou por aqui que o Fernando Diniz é um treinador que gosta de ter mais tempo para trabalhar, para encaixar o seu trabalho, só que o que ele faz até aqui não respalda de forma alguma uma sequência dele para o ano que vem. Ele não faz por merecer, por exemplo, permanecer no ano que vem, ter uma pré-temporada, ajudar na montagem do elenco. Eu me arrisco a dizer que é o pior trabalho da carreira do Fernando Diniz. A mim, particularmente, decepciona bastante, porque quando ele chegou, tinha expectativa, sim, de que fosse um trabalho com um tempo bem encaixado e com um tempo, assim, pensando ainda em 2024, nessa reta final do ano. Mas é um time completamente desorganizado, vulnerável e que claramente é presa fácil para qualquer adversário, né? Falta muita qualidade ao elenco do Cruzeiro? Claro que falta, precisa de uma reformulação, sim, para o ano que vem, mas tá mais do que claro que essa comissão técnica não merece permanecer no Cruzeiro. A troca tem que passar também pela comissão técnica, e aí, mais uma vez, vale pontuar sobre a direção que decidiu fazer essa troca em um momento que realmente o trabalho do Fernando Seabra não andava bem, mas o que a direção pensou que o Fernando Diniz seria capaz de fazer, certamente passa muito, mas muito longe do que está acontecendo. Essa que é a questão, né? Eu acho que isso aqui é até para um técnico, para técnicos muito mais questionáveis, que passaram sem cartaz em algum momento. Não aconteceu sequer, Pedro, aquele famoso fato novo, sabe? O Cruzeiro não foi capaz de engatar ali uma sequência de 2 jogos que fosse no Campeonato Brasileiro, uma sequência de 2 vitórias e um empate. O Cruzeiro não foi capaz de fazer isso com o trabalho do Fernando Diniz. É um trabalho muito pobre, Valu. A gente já pontuou por várias vezes e assim não dá para isentar a culpa dos atletas, mas tem também a parcela de culpa do treinador. E eu falo isso porque eu já comentei em outras oportunidades e parece até, e soa repetitivo porque é repetitivo, o Cruzeiro tem os mesmos erros, né? O Cruzeiro é muito passivo defensivamente, o Cruzeiro comete muitas falhas defensivas. E assim, se são 2 atletas, você pode pontuar que talvez seja ali uma dificuldade do atleta de ler a jogada ou uma falta de disposição do atleta de se comprometer defensivamente. Quando esse erro ele é geral, quando esse erro ele acontece com todos os atletas ou com vários atletas, isso é um problema do treinador de conseguir passar suas ideias ou de conseguir entender, e isso é importante para um treinador, que ele precisa de fazer a leitura de que nem sempre eu vou conseguir colocar a minha ideia dentro do meu time. Então, em algum momento, eu vou precisar de adaptar. Eu vejo muita gente, quando a gente comenta sobre isso, falar, vai dar moleza para o jogador. Não, mas é porque você não vai conseguir pegar um atleta e falar com ele, faz XY se ele é acostumado a fazer AZ. E assim, me incomoda muito,
porque o Diniz, em várias coletivas, ele faz questão de ressaltar que ele não se apega à parte tática, que ele não se apega ao resultado, e isso não tem fundamento dentro de um esporte de alto rendimento como é o futebol. A tática ela é importante. Um drible ele é tático, um toque de calcanhar no momento adequado ele é tático, um toque de primeira ele é tática. Então, o time precisa de ter comportamentos pré-estabelecidos, seja para atacar, seja para defender, seja para sair em transição, seja para voltar em transição defensiva, e o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro, na transição defensiva do Cruzeiro, o Cruzeiro sofre muito. Em organização ofensiva, o Cruzeiro sofre muito. Talvez em organização em defensiva, na verdade, sofre muito. Talvez em organização ofensiva, em alguns momentos da temporada com o Fernando Diniz, o Cruzeiro conseguiu até criar um certo volume de chances, mas muito preso a um plano só de jogo, quando esse plano não era possível ser encaixado num cenário como, por exemplo, a final da Copa Sul-Americana, o time meio que entrava em parafuso e não tinha outra opção. Então, é necessário criticar o trabalho do Fernando Diniz. A mudança não surtiu efeito. E aqui não é tentar dizer que o Fernando Seabra vivia um baita momento. Não, o Fernando Seabra tinha ali um momento ruim do seu trabalho. Só que o Caio ressalta isso muito bem, e eu gosto também de ressaltar, é que quando o Larcamón sai e o Fernando Seabra assume, o Fernando Seabra pega um time com zero padrão. Um time que não tinha nada defensivamente, nada ofensivamente. O Fernando Diniz não pega esse cenário. O Seabra podia não viver um bom momento, mas o Cruzeiro ele tinha comportamentos defensivos estabelecidos, ele tinha alguns comportamentos ofensivos estabelecidos, e a gente até viu o Bragantino repetir, por exemplo, um comportamento que o Cruzeiro já fez no lance do gol do Eduardo Sacha, lá no confronto Cruzeiro-Red Bull Bragantino, no domingo. E aí o Fernando Diniz ele acaba perdendo tudo o que tinha do trabalho do Fernando Seabra. Então, acho que assim, é muito pouco o que o Fernando Diniz fez, os resultados são ruins, o desempenho, na maioria das vezes, foi ruim, e eu acho difícil exigir tempo de trabalho quando o que você mostrou não te respalda. E aí, acho que é o momento também da diretoria fazer uma reflexão, porque foram eles que enxergaram no Fernando Diniz essa opção de mudança. Mas é necessário explicar para o torcedor, se possível, o que eles esperavam do Fernando Diniz, por que o Fernando Diniz, e aí aonde erraram por aí. Porque se é o caso do Fernando Diniz ser demitido agora, acho que os resultados, o desempenho, eles reforçam isso, mas mostra também um pouco de falta de convicção da diretoria. Mostra também uma falta de tato em ter entendido que o Seabra tinha uma filosofia e a filosofia do Fernando Diniz é totalmente diferente. Então, essa troca, no período onde foi feito, com pouco tempo para se trabalhar, com poucas peças que se encaixam na ideia do Fernando Diniz, tudo isso combinou para o que a gente está vendo aí agora. Um Cruzeiro que está às vias de não se classificar para a Copa Libertadores, tem uma tarefa árdua de vencer o Juventude e ainda contar com um resultado adverso do Bahia contra o já rebaixado Atlético Goianiense. E aí a diretoria e o grupo de jogadores aqui também merece ser cobrado, mas a diretoria vai ter que prestar explicações ao fim da temporada para poder avaliar o que foi esse trabalho do Fernando Diniz e o porquê de a escolha lá atrás foi ele, e provavelmente, se o Cruzeiro não se classificar a Copa Libertadores, deixa de ser ele para 2025. O Cruzeiro vendo cada vez mais mesmo, né? Agora virou uma questão que foge das competências. Como fez força o Cruzeiro nos últimos 4 meses. É claro que a reflexão em cima do trabalho péssimo do Fernando Diniz tem que acontecer, mas destacar um número aqui do Cruzeiro, né? Do elenco do Cruzeiro nos últimos 4 meses, né? 25 jogos, 5 vitórias, 10 empates e com essa derrota de hoje, 10 derrotas. Então, isso também é uma questão importante para um Cruzeiro mais forte em 2025. As mudanças têm que passar e muito além também do banco de reservas, né, no que diz respeito ao técnico. E essa temporada, com esses números, especialmente de agosto para cá, deixa isso muito, muito claro. É essa a impressão que eu fico.
E queria ouvi-los também a respeito disso, né? Fiquem à vontade, Pedro e Caio, lembrando, né? A prioridade máxima ali para o Samuel Venâncio. Daqui a pouco, nossa equipe, então, em duas frentes, né? Uma já posicionada ali na entrevista coletiva, como disse bem o Samuel Venâncio, o Diniz demora mais ou menos o mesmo tanto que ele demora para mexer, ele demora para ir para a coletiva, e o Samuel já posicionado ali na zona mista, esperando o registro de algum atleta. Pedro? Um Cruzeiro, Valu, a gente falava aqui que o futebol ele ainda foi benevolente com o Cruzeiro, né, para chegar onde chegou hoje, dependendo das próprias forças. Só que o futebol ele é benevolente até a bola rolar. Quando a bola rola, aí é quem merece mais. E hoje, Valu, por incrível que pareça, a gente, pelo menos na minha opinião, não tem nem que bater na tecla de que os jogadores eles não competiram. Acho que os jogadores eles erraram demais em alguns momentos. Mas acho que não faltou ímpeto dos atletas ali para se dedicar, para poder defender. Me assusta muito só o fato do Cruzeiro ter declinado fisicamente muito rápido. Eu entendo a escassez de peças no elenco, mas me incomoda muito isso que aconteceu. E aí é uma questão de leitura do treinador. De novo, quando a gente fala da entrada dos meninos que estão ali no banco de reservas, ou dos jogadores que estão no banco de reservas, não só os meninos, a gente não está falando que aquelas opções ali são Zidane, Ronaldo Fenômeno, Nesta, Maldini, não. A gente sabe que é um Kenji que está começando a carreira, um Tevez que está começando a carreira, um Peralta que está começando a carreira aqui no futebol brasileiro, um Vitinho que está começando a carreira. Aí você tem talvez ali o Everton, um Jonathan Jesus, um Kaique, que já é um menino que tem mais tempo de jogo. E é pela parte física. Pelo menos para tentar se manter num nível de paridade ali com o adversário, no que diz respeito à dedicação sem a bola, a correr, a tentar marcar. O Cruzeiro começa a cair muito fisicamente e a gente vê o Marlon tendo muita dificuldade até para acertar um passe ali para o companheiro próximo, justamente numa situação onde o atleta já está desgastado. E acho que cabe ao treinador fazer essa leitura o quanto antes. E aí me incomoda muito você esperar lá para os 40 minutos para começar a colocar os jogadores. Num cenário onde o atleta ali ele demora entre 5 a 10 minutos para se inteirar da partida, para entrar no ritmo da partida, você coloca esse jogador com 40 minutos. Se ele for ali no prazo mínimo, digamos assim, de 5 minutos, ele está já nos acréscimos, ele vai estar no ritmo do jogo. Então, acho que o Cruzeiro perdeu muito o time, e aí o Cruzeiro, quando eu falo, é o Fernando Diniz, ele é o comandante, ele tem que ter essa leitura, e isso já aconteceu em outros jogos. Lá contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, ele volta do intervalo só com o Ramiro, e aí, depois de muito tempo, ele vai lá e faz as mudanças. Então, hoje, não acho que dá para colocar na conta dos jogadores a nível de competitividade. Acho que a gente pode criticar os erros técnicos que mais uma vez apareceram. Agora, o treinador ele consegue mitigar esses erros, ele consegue mitigar algumas coisas quando ele tem um padrão coletivo definido e quando ele tem a leitura de que que determinado jogador ele está desgastado, ele precisa sair. Hoje, para mim, o principal ponto tirando, claro, né, se a gente tirar do debate aqui a diferença de qualidade, que isso não precisa de falar para ninguém, o Palmeiras não à toa está brigando ponto a ponto com o Botafogo pelo título, e o Cruzeiro a trancos e barrancos está tentando se manter em nono lugar. Mas o que foi preponderante para mim na partida foi essa situação envolvendo o aspecto físico dos jogadores do Cruzeiro e a demora do Diniz para entender o peso que isso tinha na partida. É triste ver que o Cruzeiro possivelmente vai perder uma vaga pré-Libertadores para um adversário que só tem uma vitória nos últimos 9 jogos, que é o Bahia, né? Vai conseguir uma famosa classificação culposa, mas porque o Cruzeiro consegue ser mais incompetente do que o Bahia. Já registramos por aqui o tanto que o trabalho do Fernando Diniz prejudicou o Cruzeiro em busca do seu objetivo, mas, obviamente, é necessário falar muito desse grupo de jogadores, desse elenco que passou longe do objetivo traçado pelo Pedrinho lá depois daquele jogo contra o Flamengo, quando em coletiva ele afirmou que queria que o Cruzeiro atingisse uma 5ª colocação.
E, de fato, o Cruzeiro passou longe disso. Naquela época se encontrava até próximo, mas depois disso as coisas degringolaram. A verdade é que todo mundo falhou. Todos falharam nesse caminho a ser trilhado por um objetivo tão grande, que era a Copa Libertadores da América. E muita gente de dentro do clube, obviamente, não se mostrou tão grande como é a Libertadores, ou como seria uma vaga conquistada para a Copa Libertadores da América. E aí não tem mal algum mudanças ocorrerem nas mais diversas esferas. Já falei aqui sobre mudança na comissão técnica, que eu acho algo muito válido pensando no ano que vem, reformulação profunda no elenco, mas essas mudanças também podem impactar a direção, o departamento de futebol, por que não? Eu acho que é momento de uma avaliação interna minuciosa sobre cada ponto, sobre tudo o que deu errado nessa temporada. O Cruzeiro, por um milagre, pode até conquistar uma vaga pré-Libertadores no próximo domingo. Particularmente, eu não acredito. Mas mesmo que isso venha acontecer, mudanças profundas precisam ocorrer para o ano que vem. Afinal de contas, o Cruzeiro, como é dito por muitos que têm cargos importantes dentro do clube, quer voltar a ser protagonista. Então, para ser protagonista em tudo que se disputa dentro do futebol brasileiro, dentro do futebol sul-americano, o Cruzeiro ainda precisa trilhar um caminho muito importante, precisa ter um perfil enquanto clube, enquanto indivíduos que estão dentro do clube realmente bem capacitados para colocar o Cruzeiro no topo, que é onde todo mundo quer, pelo menos onde o seu torcedor deseja. Isso não dá para se negar.